Meu nome é Murilo de Andrade Chaves, eu sou estudante de nutrição da Universidade Federal do Paraná e eu vou falar sobre implicações do mecanismo de saciedade em obesos. Eu escolhi esse tema porque a gente vive numa sociedade extremamente julgadora com relação aos obesos, que fazem afirmações como, por exemplo, é só ter força de vontade, é só fechar a boca, e entre outras afirmativas extremamente simplistas para reverter o quadro. E até mesmo essas afirmações vêm de profissionais de saúde como médicos, o que acaba impactando mais ainda o psicológico dessas pessoas obesas. Então, o objetivo é mostrar como que essa comorbidade é extremamente complexa e como que há mecanismos envolvidos na regulação energética que estão instaurados nos indivíduos, o que faz que eles comam mais e, consequentemente, ganhem mais peso ao longo do processo. Então, a OMS, ela considera a obesidade como uma condição caracterizada pelo excesso de tecido adiposo. E esse excesso é derivado de um desbalanço do aporte energético. Então, a pessoa consome muito mais do que gasta, só que isso é feito de maneira crônica. E para a pessoa chegar num quadro de obesidade, tem diversas razões, pois há fatores genéticos, ambientais e até psicossociais que afetam nesse processo. Então, a obesidade também é uma epidemia real e um problema de saúde pública, e é definido pela The Obesity Society como uma doença. É uma doença de baixo grau inflamatório, a gente vai entender o porquê disso mais para frente. Mas primeiro, é importante a gente saber. Há mais de 2 décadas atrás, pensava que o tecido adiposo só tinha a função de estocagem de energia através da forma de triacilgliceróis, mas atualmente se sabe que ele tem diversas funções endócrinas. E essas funções são feitas através de moléculas que a gente chama de adipocinas, né, que são hormônios peptídicos. A gente tem adipocinas tanto pró-inflamatórias quanto anti-inflamatórias. E elas vão atuar em diversos mecanismos, tanto relacionada ao controle da pressão arterial, na coagulação, na imunidade, na geogênese, e a gente vai focar na regulação do apetite, que é mediada pela adipocina que a gente chama de leptina. Então, a leptina, que vai ser secretada pelo tecido adiposo, ela vai atuar no hipotálamo, mais especificamente no núcleo arqueado, o que vai ocasionar na inibição da MPY-GRP e na estimulação de Ponckart. Isso vai desencadear na supressão do apetite. Outra ação da leptina é no aumento na expressão de proteínas de acoplamento de elétrons. Isso vai se dar através da estimulação da proteína quinase A, que vai aumentar tanto a expressão dessa CP1, que é uma proteína desacopladora, e vai também aumentar a mobilização de ácidos graxos. Esses ácidos graxos, que eram para ser utilizados para a formação de ATP, vai ser utilizado para a formação de calor, devido a essa proteína desacopladora. Então, esse é um processo de termogênese. Então, a leptina tem tanta ação no controle do apetite, quanto também no gasto energético. Mas também não é só ela que está envolvida nessa regulação da saciedade. Há outros componentes que estão envolvidos que eu imagino no hipotálamo, que a gente vai ver agora. Então, em resposta ao consumo de alimento, vai haver secreção de insulina pelas células beta-pancreáticas e secreção de PYY e GLP-1, que são secretados através do trato gastrointestinal. E esses vai ter ação inibindo a NPY-GRP, orexígenos, né, que estimula o apetite, e vai ter estimulação do PONC e do CARD, da própria melanocortina e do CARD, que são anorexígenos, ou seja, vão promover a saciedade. E essa promoção da saciedade vai se dar através desse alfa-MSH, que é um produto da ativação do PONC, vai se ligar nesse receptor e vai fazer com que haja aumento da ingestão energética e a diminuição do consumo de alimento. Em contrapartida, a grelina, que é secretada através do esvaziamento gástrico, né, vai estimular o NPY e a GRP, que são orexígenos, ou seja, aumentam o apetite. E isso vai fazer com que você vá em busca de alimentos e que haja a diminuição do gasto energético. Mas para explicar as complicações do mecanismo de saciedade em obesos, a gente vai focar na ação desses dois hormônios, na leptina e na insulina. Agora, partindo de um ponto de vista mais aprofundado, na ação da insulina e da leptina, a gente vê que eles fosforilam um receptor em comum. Não um receptor, mas na verdade um segundo mensageiro, que é o IRS. Esse IRS vai desencadear vários mecanismos de sinalização que vai estimular o PONC, que está associado a uma ação anorexígena.
Então, a insulina, em conjunto com a leptina, vai potencializar essa ação anorexígena por meio desse substrato aqui, beleza? E agora a gente viu tudo que foi falado até agora de saciedade é em um mecanismo teoricamente perfeito. Agora a gente vai entender o que ocorre, as alterações que ocorrem nesses mecanismos na obesidade. Responder por que os obesos tendem a comer mais e parece que esses mecanismos não são tão eficientes assim, não é regulado como deveria. Outro ponto importante é saber a ação desses SOX3 aqui, que é um supressor de sinalização de citocina, que ele vai fazer com que a ligação da leptina com seu receptor não tenha efeito. Isso vai ser importante para a gente entender vários processos. Então, com essa expansão do tecido adiposo, e com essa hipertrofia excessiva, né, derivada da obesidade, vai fazer com que haja aumento da infiltração de macrófagos, o que vai propiciar o aumento de citocinas pró-inflamatórias, como a TNF-alfa e interleucina 6. A TNF-alfa vai estimular a lipólise e inibir a lipogênese. A interleucina 6 também vai estimular a lipólise. Isso vai fazer com que haja aumento de ácidos graxos livres no sangue, o que vai acabar atrapalhando a captação de glicose. E vai atrapalhar também a ação da insulina, o que pode desencadear num quadro de resistência à insulina. Agora, a gente viu que a leptina é secretada no tecido adiposo. Agora, na obesidade vai haver um aumento da leptina, e teoricamente, essa leptina devia ter um efeito, já que está aumentado, um efeito sacietógeno muito maior. Só que não é isso que acontece em obesos. Então, em obeso não vai ter essa ação anorexígena esperada desse hormônio. Uma das razões para isso é que níveis elevados de leptina aumenta também a expressão daquele SOX3, que vai suprimir essa citocina, né? Então, que vai atrapalhar a sinalização que é ocasionada, né, pela ligação da leptina com seu receptor. Então, só para compactar tudo, então, em decorrência da obesidade, vai haver um aumento na produção de adipocinas pró-inflamatórias, o que vai gerar resistência à leptina e resistência à insulina. A resistência à insulina vai levar também ao aumento de ácidos graxos livres no sangue, e esses dois processos estão associados ao aumento da ingestão energética. Só que a insulina, ela não tem um efeito somente periférico também, como a gente viu no cérebro. Então é importante que a gente veja esse efeito para entender outros processos, outras alterações que ocorrem na obesidade. Então a insulina, além de agir no hipotálamo, promovendo saciedade, vai também agir no córtex pré-frontal, aumentando o controle inibitório e reduzindo o estímulo visual e olfatório provindo do ambiente. Então, por exemplo, a pessoa vê uma torta, se ela tiver com um nível de insulina alto, tudo funcionando adequado no cérebro, vai fazer com que aquele alimento extremamente palatável, como por exemplo uma torta, vai fazer com que essa pessoa teoricamente não consuma esse alimento. Então, fazendo com que essa ação da insulina no cérebro promova a redução da ingestão de alimentos. Agora, em condições de obesidade, há resistência à insulina no cérebro, o que vai fazer com que essa resposta à insulina, esse hormônio, seja menos afetiva. Então, vai haver uma diminuição no nível de saciedade e promovendo um aumento do consumo de alimentos. Então, como pode ver nessa imagem, em indivíduos eutróficos, a insulina vai agir perfeitamente ali e fazendo com que haja todo aquele processo da saciedade que a gente já viu, vai fazer com que diminua a ingestão de alimentos. Já em indivíduos obesos, essa ação da insulina não vai ser tão efetiva assim. Esses neurônios vão se tornar resistentes à insulina, o que vai promover o aumento do consumo de alimentos. E que vai ser ocasionado pela essa diminuição do nível de saciedade. Então, para o tratamento da obesidade, vai ser necessário uma equipe multidisciplinar, né, tanto envolvida com nutricionista, médico, até educador físico, psicólogo também é muito importante, para ter sucesso no tratamento. Então, essa perda de peso, exercício físico, manejo dietético feito pelo nutricionista, foi mostrado em estudos que há melhora significativa na redução da inflamação e que, consequentemente, vai combinar uma melhora da sensibilidade de insulina e a melhora da resposta ao controle da saciedade. É claro que tem casos que a gente não, na verdade, médicos vai utilizar
um tratamento farmacológico e a cirurgia acompanhada com a dieta. Mas isso também cabe ao médico decidir. E também a gente tem um papel muito importante na base desse processo.